Olá, o que é e quando fazer uma ATP de um projeto estrutural? Você vê discussões e tudo mais, uma norma fala uma coisa, outra norma fala outra, então vamos lá. Primeiro, o que é ATP exatamente? ATP é uma avaliação técnica de projeto, que também é chamada em algumas normas de avaliação de conformidade do projeto. Na prática, é um segundo engenheiro, um segundo arquiteto que não trabalha junto com o projetista realizar uma conferência de projeto durante ou após a conclusão, mas antes do início da construção, e conferir se o projeto atende às exigências normativas e arquitetônicas. Tá? Esse segundo profissional pode ser contratado separadamente ou pode ser o próprio contratante, se o contratante for engenheiro ou arquiteto. Tá? Regularmente comigo acontece que a ATP é feita pelo escritório que me contrata. Por quê? Porque muitos projetos que eu faço são para outras empresas que têm engenheiros. Então, um dos engenheiros da empresa já faz a ATP, o que facilita o processo. Tá? Mas, tecnicamente, seria isso. O processo base, descrito no BR 1018, é que após recebido o projeto, o responsável pela ATP deve apontar as não conformidades, se houverem, ou confirmar que o projeto atende às exigências normativas e arquitetônicas. Já a NBR 1022 recomenda que seja feito preferencialmente junto com o projeto. Então, o projetista já recebendo do projeto conforme vai sendo feito. Não esperar estar tudo pronto para depois avaliar. Mas, tecnicamente, a 1022 fala preferencialmente, não é uma exigência normativa. Tá? Mas vamos lá. É a mesma coisa com revisão? E a resposta é não. Não é a mesma coisa com revisão. Né? O avalista não tem autoridade superior ao projetista. Ele apenas confere se atende ou não. Em uma revisão, que muitas vezes ocorre dentro de escritórios com múltiplos engenheiros, onde se aponta como melhor projeto, como reduzir o consumo de aço e outras melhorias, né? O ATP não vai fazer isso. Ela foca apenas em atende ou não os requisitos de projeto. Basicamente é isso. Então, por exemplo, no meu escritório, tem outros engenheiros trabalhando comigo. Então, se eu chego para um engenheiro do meu escritório e falo, tira esse pilar daqui, ou coloca o pilar 1 metro para o lado, ou modifica a fundação, qualquer outra coisa, né? É uma revisão do projeto que eu estou fazendo dentro do meu escritório, ou às vezes até separado, me contrato para fazer uma revisão do projeto. Aí eu estou falando como melhorar o projeto, tá? Não é o caso aqui. Uma ATP não é como que pode melhorar o projeto, ela é como, o projeto está dentro do que é obrigatório, tá? Então imagina uma viagem. Uma pessoa faz o trajeto, que seria o projetista. Né? No caso de uma revisão, outra pessoa olha o trajeto e passa sugestões. Enquanto em uma TP, outra pessoa olha o trajeto e só confere. Ah, o destino é São Paulo. Tá chegando em São Paulo? Então, beleza. Tá chegando em São Paulo no tempo previsto, no local previsto, exatamente. Tá. Ok, é isso. Tá? Mas não vai falar, não, mas vai para outra estrada que é mais bonito, ou saindo desse horário. Não, ele só vai falar, tá dentro do que foi exigido? Tá, beleza, é isso. Tá? E quem pode fazer uma TP? Qualquer profissional que poderia ter feito o projeto. Okay? Se for um prédio, um profissional capaz de projetar prédio de tamanho similar no mesmo sistema estrutural. Se for uma ponte, um profissional capaz de projetar pontes similares e assim por diante. Okay? A NBR recomenda, mas não exige que esse profissional tenha experiência em estruturas similares. Okay? Então, tecnicamente, um engenheiro que nunca projetou um prédio de alvenaria estrutural poderia, se ele souber, fazer uma ATP de um prédio de alvenaria estrutural. Mas a norma recomenda que busque um que já tenha experiência nisso. Okay? As opções mais comuns de quem fazer a ATP são, primeiro, o engenheiro ou arquiteto da empresa que contratou o projeto. Então, se uma construtora que tem um time de engenheiros contratou um projeto, ela pode delegar para um desses engenheiros, um desses arquitetos, que saiba daquele sistema estrutural, fazer uma TP, analisar se aquele projeto está dentro do que foi planejado. Tá? Próximo, pode ser um engenheiro ou arquiteto responsável pela execução da obra. Então, foi contratado um engenheiro para projetar a obra, foi contratado outro engenheiro para executar essa obra. Né? O engenheiro que executa a obra, se ele souber projetar também, o que é recomendado, se ele quer executar corretamente, ele tem que ter uma noção de dimensionamento, né? Ele pode fazer uma TP da obra desde que ele saiba. Okay?
ou outro escritório de projetos estruturais. Basicamente, essas opções fixas. Lembrando que não existe a possibilidade da ATP ser feita pelo mesmo escritório. Então, eu não posso fazer um projeto e mandar um engenheiro que trabalha comigo fazer ATP. Não! Tá? Por quê? Porque a ATP não pode ter uma vinculação de autoridade, uma vinculação direta. Né? Não posso pegar um sócio ou um funcionário, qualquer coisa do tipo, e mandar fazer o... Não! Né? Tem que ser um engenheiro independente do projetista. Beleza? Tá? E aí vai depender de cada caso, qual que se adequa mais àquele caso, certo? E quais projetos exigem uma ATP? Tá? A NBR 6118 não deixa explícito isso, na verdade a NBR 16868 também não, né? Mas a NBR 1022 sim. Né? A NBR 1022 ela exige uma ATP, claro, ela é voltada para fundações, sim, mas toda obra tem fundações, então a gente pode seguir com base nisso. Tá? Mas, estruturas nas quais a carga variável é significativa em relação à carga total, tais como silos e reservatórios. Ok? Tá? Esse texto aqui é direto da NBR 6122. Tá? Mas a questão é, quando a gente entra aqui nessa opção de cargas variáveis, a gente pode abrir espaço para algumas outras coisas. Como, por exemplo, um galpão. O galpão, a principal carga não é variável, é o vento? Pois é. Então, vai exigir em todo o galpão? Aí fica, será, não deixa claro. Tá? Estrutura com mais de 55 metros de altura do piso do TR até a laje de cobertura. Basicamente, prédio de 20 pavimentos para cima, obrigatório sempre. Ok? Relação altura, largura, ou seja, a menor dimensão superior a 4. Isso aqui naturalmente vai obrigar toda a torre autoportante, ok? Reservatórios muito altos e finos, que também vai ser exigido por reservatórios de água, por exemplo, né? Caixas d'água metálicas, que também vai ser exigido no caso A, né? E outros elementos, prédios altos e esbeltos. E aqui muitas vezes pode ser até um prédio que não seja tão alto, mas que seja esbelto, ok? Por exemplo, é feito um prédio apertado no terreno, tá? Tem 6 metros de largura o terreno, mas é no centro de uma cidade grande, resolve fazer um prédio lá. 6 metros, no máximo 8 pavimentos, no máximo 24 metros, para não exigir uma ATP. Se esse prédio tem, por exemplo, 6 metros de largura, mas 30 de altura, já exige uma ATP. Tá? Próximo, fundações ou estruturas não convencionais. E aí é extremamente vago. Né? Quem determina se é convencional ou não? Né? Quão convencional é? Ah, mas não é tão comum assim, então será que encaixa como não convencional? Tá? E tecnicamente a gente considera maior, claro, talvez tenha discordância, mas a maior parte das pessoas considera pontos que vão superiores a 30 metros, por ser uma obra de arte especial, com exigência de prova de carga, inclusive, também deve ter ATP. Ok? Mas não existe realmente esse normativo exato. Tá? E obras menores ou fora da lista têm uma exigência de outros normativos. Então, a NBR 1018 meio que deixa implícito que deveria ter também. A NBR 1688 meio que deixa implícito que deveria ter também, mas ela não exige. Também não fala. Todos os casos. Tá? Então, meio que fica... a norma fala que sim, mas também não... A outra norma não... Então, fica meio que uma questão, né? Não é uma questão fiscalizada na prática, então não tem essa cobrança. Tá? Mas a questão ainda é, muitas vezes ainda vai ser feito de uma maneira mais simplificada. Okay? Porque uma obra, um sobrado, uma casa térrea, vai exigir um engenheiro vá lá e faça toda a vez que for igual a um maior porte? Muitas vezes não. Primeiro que não tem a cobrança de fiscalização. Mas segundo que acaba que qualquer engenheiro vai ter muita experiência com isso, o Mundial já tem muita experiência, então não é tão problemático assim. Mas ainda assim, né, ser recomendado. Tá? Mas vamos lá. Como fazer uma ATP? O avalista deve analisar as premissas de projeto. Avalista é o nome do engenheiro que faz a avaliação. Tá? Ensaios realizados, dimensão estrutural, resultados de cálculo estrutural e todo o detalhamento de desenhos da obra, ou seja, tudo do projeto. Tá? Mas para fazer a ATP, eles não quiseram enviar o arquitetônico. Aí você não tem como fazer ATP adequadamente. Né? Mas existe um ensaio SPT, mas não me enviaram. Aí não tem como fazer ATP adequadamente. Ok? Você precisa de todas as informações do projeto. Né? Racionar a informação não é uma coisa que a gente faz para fazer uma ATP. Né? A gente pega, quando for racionar a informação, desiste da ATP. Tá? Então, o avalista saberia fazer o projeto, ele deve conferir tudo que foi descrito.
fazendo as perguntas. Primeiro, o sistema estrutural, materiais e formatos está dentro das exigências normativas e arquitetônicas? 2. A estrutura é estável? 3. A estrutura resiste com os fatores e coeficientes de segurança empregados? 4. O detalhamento deixa claro que toda a estrutura, deixa claro toda a estrutura, né? Ou deixa claro todas as partes da estrutura detalhadas, né? E conexões ao restante, porque muitas vezes é feito um projeto da estrutura, mas a fundação é feita por outro escritório. E aí um engenheiro vai avaliar só a estrutura, não vai avaliar a fundação. Né? Então foi feito projeto só da estrutura digamos, tirando a fundação. Então, e daí a ATP também foi feita só da estrutura tirando a fundação, e depois outro engenheiro vai fazer a ATP da fundação e fazer o projeto da fundação. Ok. Tá? Aí tem que ser avaliado como que essa estrutura vai ligar com a fundação, que é parte do projeto. Tá? E se sim ou não, ele deve de qualquer maneira fazer ATP. Né? Ou seja, resiste ou não resiste, a ATP é feita igual. Tá? Só muda uma coisa. Vamos lá. Tá? E aqui entra a questão. A ATP tem 483 páginas. Nossa, eu fiz uma ATP, eu quero fazer um relatório bem grande para imprimir assim, largar um maço de folha. Não. Você não precisa de um maço de folha para fazer um ATP. Tá? Quanto mais páginas, pior a ATP. Okay? O objetivo é dizer se está em conformidade ou não. E se não estiver, apontar onde está e demonstrar o motivo. Ok? Primeiro, um exemplo de uma página, que 90% das vezes uma TP tem uma página. 90% das vezes uma TP decente tem uma página. Ok? E 10% das vezes ela vai ter de 2 a 5 páginas. Tá? Não faço nunca mais que 5 páginas de TP. Tá? Mas a questão é uma página mais RT, no caso, segunda página. Tá? Mas, aqui tem o quê? ATP, prédio, hortaliças, rua ABC número 123. O projeto estrutural foi avaliado na escolha do sistema. Lembrando que isso aqui é só o relatório que você vai enviar. Você tem todo o processo da ATP, que vai ser feito, o engenheiro vai fazer todo aquele processo de avaliar a obra e tudo mais, depois vai gastar, sei lá, uma semana fazendo isso, mas o relatório da ATP vai ser o quê? O projeto foi avaliado na escolha do sistema estrutural, materiais, formatos, estabilidade, resistência e adequação ao detalhamento, e adequação, né, do detalhamento ao dimensionamento. E o projeto foi aprovado. Beleza. Tá ok. É só um ok. Tá? Por respeitar os critérios avaliados. A aprovação foi tanto em critérios normativos, fatores de coeficiente de segurança, quanto adequação ao projeto arquitetônico. A RT da ATP se encontra em anexo, nome do engenheiro e informações dele. Ok? Isso. Ok? Não precisa ter 483 páginas. Ah, mas se não fosse aprovado? Mesma coisa. A gente faz a discussão base inicial. O projeto não foi aprovado por falhar nos itens abaixo. Então, o projeto detalha fundações cavadas de 9 metros, mas tem nível de água a 4 metros, então não tem como. Né? Deve ser modificado. Né? O projeto detalha bloco de divisa sem viga de equilíbrio, vai existir prova de carga, não informar a prova de carga, então tem que ser fornecida a prova de carga ou concepção modificada. Né? Se fosse SPT também. Né? O projeto detalha estacas com 8 metros de profundidade, não foi fornecido SPT. Né? Esconderam um SPT do cara que vai fazer a TP. Por que fizeram isso? Não faz sentido. O cara que tem que fazer TP tem que ter todas as informações. Cada vez que você esconde uma informação de alguém que tem TP, tem que dar um tapa na cara no mínimo. O cara está avaliando se está certo. E daí você vai esconder, para quebrar. Né? Então, mesma coisa aqui. Fez uma coisa que exige prova de carga, pronto, entrega a prova de carga ou fez errado. Né? Próximo. O detalhamento da V14, por exemplo, do terceiro pavimento, tem 60 de altura, mas a altura máxima é de 40 centímetros, demonstrando erro de concepção, né? Porque aqui está dentro da norma, pode estar, está dentro do dimensionamento da segurança, pode estar, mas está dentro do que o arquitetônico exige, porque se não tiver, é um erro também. Né? O arquitetônico estrutural deve ser ajustado para encaixar isso aqui. Né? Pode ser modificado o arquitetônico também, não tem nada que tem que ser na estrutura modificação, não. Né? Pede para o arquitetônico, o arquiteto desenhar de novo, o arquitetônico permitindo uma viga de 60, funcionaria também. Né? O pilar P35 foi dimensionado, por exemplo, com 25 por 50, detalhado com 19 por 50. Erro de detalhamento. Então, erros de detalhamento, erros de concepção que sai do que é permitido, ok? Erros de dimensionamento ou falta de arquivos, tudo isso aí vai ser, o erro de concepção, mas tudo isso vai ser anexado dentro de uma ATP, ok? Só isso. Tá? Agora, por exemplo, o pilar foi calculado com 25 por 50, mas eu acho que seria melhor se fosse, sei lá, 30 por 40. Aí não é questão de ATP, é questão de revisão de projetos, é questão de como que pode melhorar.
Não é o caso aqui. A TPE está dentro? Se sim, beleza. Ok? E daí, a RT de ATP se encontra em anexo, aguarda o projeto corrigido para nova avaliação. Porque a questão é, se não for aprovado, o avalista vai enviar os erros para quem projetou, essa pessoa que projetou vai corrigir esses erros e o avalista vai fazer uma nova avaliação. Entendido? Né? E daí coloca aqui, nome de engenheiro, avalista técnico e pronto. É isso. Ok? Isso é uma ATP. Perceba que encaixou num slide do PowerPoint. Tá? Isso aqui vai caber tranquilamente em uma página, no máximo 2 páginas de um Word. Né? Como eu falei, no máximo tem que ter. O projeto ter 5 páginas de ATP, eu penso, meu Deus do céu, tem muita cagada para conseguir colocar 5 páginas de erro listado direto. Ok? Ah, quem sabe se anexar algumas imagens e tudo mais é um pouco mais, mas ainda assim. Tá? E por questão final, para realizar um ATP, você deve ter domínio de toda a estrutura do projeto, além dos normativos e toda a base de estruturas. Para projetar, você tem que ter o mesmo domínio em tudo isso, pois quando seu projeto passar para um ATP, ele tem que respeitar tudo que foi avaliado. Para aprender na prática como projetar obras do início ao fim, respeitando NBR, limitações arquitetônicas e projeto que vai desde a concepção e pré-administramento até a otimização de estruturas, eu recomendo os meus cursos, onde eu demonstro a metodologia de projetos que eu uso no meu escritório desde a concepção e tudo mais, mas toda a metodologia que eu uso para dimensionamento de diferentes tipos de obras. Ok? Tá? E todos os meus livros e cursos estão na descrição do vídeo e no link da bio do Instagram. Beleza? Então, vai fazer um ETP, o que você vai fazer é avaliar o projeto se ele está respeitando o que é obrigatório. Ok? Basicamente isso. E vai ser um ATP, um documento simples, só dizendo está de acordo ou não, coloca uma linha para você assinar, tudo mais, e é basicamente isso. Não é 483 páginas, não é uma revisão de projeto, não é um memorial, tudo mais, não, é uma avaliação para verificar se está respeitando ou não o obrigatório, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima aula.